Caso Isis, Leonardo Gomes está ao vivo lá em Tibagi, 161 dias que essa jovem está desaparecida. Aliás, 161 dias que muito provavelmente essa jovem está morta e que o corpo dela foi escondido. Léo, você está aí em Tibagi, está acompanhando de perto toda essa situação. Hoje foi a vez do Marcos Rony, do Marcos Wagner falar. E o que ele falou, Leonardo? Falou bastante coisa e entrou em contradição em quase todas as frases. A cada ponto final tinha uma contradição, sem exagero nenhum, e a gente vai trazer isso a partir de agora. Porque nós conversamos com a assistente de acusação, Karina Goiatá, que representa a família da Isis, e ela acompanhou tudo e dividiu com a gente vai trazer em primeira mão. Você só acompanha aqui no Cidade Alerta todas as informações a partir de agora. E basicamente ele foi respondendo as perguntas apenas da defesa, ele se recusou a responder perguntas da acusação ou até mesmo do juiz. E ele foi argumentando, apresentando a versão dele para alguns pontos, algumas pontas soltas apontadas pela investigação, pela promotoria também. Uma delas, e a gente vai trazer na sequência aí, sobre localização do carro dele, a Herb, como eles falam, do celular, localização do celular dele naquela região de Mandaçaia, inclusive muito perto de onde nós estivemos na semana passada, onde foram feitas as buscas. Mas antes disso, a gente traz a percepção dessa assistente de acusação e também fala da percepção até mesmo do juiz, de que tudo o que o Marcos falou parecia estar ensaiado, parecia que ele estava lendo um teleprompter, como a gente diz, ou um texto mesmo, já que ele falava pausadamente e tentava esclarecer ou tentar esclarecer esses buracos, essas lacunas no processo. Veja. Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Quem contou um conto, ele aumentou um ponto. Só que ele aumenta um ponto se contradizendo no ponto anterior. Então, porque por 3 vezes o Marcos falou em sede policial, o Marcos falou em entrevista à rádio aqui de Tibagi e o Marcos falou hoje no interrogatório respondendo as perguntas da defesa. Ali ele veio tentar colocar, tampar as lacunas das provas que foram surgindo. Completamente roteirizado, diferente das outras formas, como ele falou, porque das outras formas eu acho que ele estava uma forma mais folgada, até porque ele não estava preso, ele não estava na condição que ele está e nem muito decorado. Hoje, ele respondendo, e também respondendo à autoridade policial, respondendo a um jornalista. Hoje não, hoje ele estava respondendo aos advogados dele, que conversaram antes e tudo. E ali parecia tão montado, parecia que ele estava falando roboticamente, assim, decorado mesmo. Coisas que ele tinha que falar, sabe? E aí, vamos agora a esses pontos onde são apontadas as contradições. Uma delas, porque o que acontece? A Isis desaparece numa quinta-feira. Ela sai para encontrar o Marcos e ela diz isso para a amiga dela, para a família dela, para a prima dela, para a irmã dela. Eu vou encontrar com o Marcos porque eu vou falar da gravidez. E aí, ele já confirmou isso, que de fato se encontrou com ela. Só que ele disse lá atrás que tinha conversado com ela 5, 10 minutos no mar. Foi coisa rápida. Agora, a coisa rápida que ele disse lá atrás é meia hora. Veja. Sobre o encontro com a Isis, ele também mudou a versão dele. Ou pelo menos do tempo, ele fala que ficou conversando com ela pelo menos 30 minutos. Sim, porque ele sempre falou que ali foi tudo muito rápido e que aí ele deixa ela no ponto de ônibus da Vila São José e ali ele vai na rotatória, tem um problema na mangueira, que aí ele troca, que é o tempinho que ele volta. Mas daí depois surgiram as câmeras, os vídeos e tal, que vê ele indo e a volta dele é 56 minutos depois. E aí hoje ele veio tentar tampar essa lacuna, se contradizendo novamente. Aí ele já fala que é o seguinte, que não, que ele parou no ponto de ônibus na Vila São José, que eles ficaram ali 30 minutos discutindo. E dali ele deu partida, continuou, e aí ele já deixa ela já entre a Frísia e a Vila São José, já mais para cima, porque a Herb pegou lá. E aí ele deixa ela, faz a volta, vem com a história da mangueira para poder contabilizar os 56 minutos. E quando ele volta, ele já não vê mais ela. Só que a gente tem também a polícia passando ali e que não viu o carro dele parado. E o carro do Marcos todo mundo conhece. Então vai em contradição com as próprias provas. Ele vai tentando tampar uma lacuna, é aquilo que eu falo. Ele aumenta um ponto, porém se contradiz com outro ponto que ele contou. Porque mentira é assim. A verdade ela não muda, mas a mentira ela vai se modificando. Tá.
Qual que é o motivo por trás da morte da Isis? Por que ele vai lá e desaparece com ela? Por que ele fez isso? Você pode estar se perguntando. Segundo o Ministério Público, por que ele foi denunciado? Porque ele descobre que ela está grávida e ele tenta comprar abortivo, tenta dizer, não, você tem que tirar esse filho, eu não vou assumir esse filho não é meu, não quero nem saber. E aí ele faz isso, segundo o Ministério Público, vai lá e assassina ela e desaparece com ela, segundo a acusação. E aí ele respondeu as perguntas da defesa sobre a gravidez, onde ele voltou a se contradizer, dizendo que ele sabia que ele poderia ser o pai, só que ele disse que a Isis que queria, na verdade, o aborto. Só que aí que ele entra numa contradição, onde ele acaba argumentando, dizendo que ele não contou isso porque ela queria fazer uma surpresa para a família. Sobre a gestação ali, ele também deu, não uma outra versão, mas a história parece que aumentou vindo dele, a versão dele. Ela veio mais específica dessa vez, que aí ele vira e fala o seguinte, que né, nas duas vezes ele falou que ela não sabia quem era o pai. Agora ele já falou que ela chegou para ele e falou que era ou ele que tinha sido o último que ela tinha tido, ou o Ricardo Dadal, por isso ouvido, porque aí a gente se entende tudo, tá querendo aí colocar uma autoria nele, ou um namoradinho da igreja. Então que deve ter sido o Igor, que os advogados tentaram aqui, que na hora ele não lembrou o nome. Ele fala uma coisa e se contradiz. Ao mesmo tempo que ele fala que a Isis é que queria o aborto, ele fala que realmente ele mentiu para o Rodrigo na mensagem, porque a Isis iria realmente contar para a família sobre a gravidez. Então, como que ela iria contar sobre a gravidez se ela queria o aborto? Hoje ele veio com essa também, da mentira que ele conta lá naquela contradição na primeira conversa com o tio da Isis, o Rodrigo. Outro ponto importante que a gente traz agora e que foi destaque lá no início das audiências há 3 semanas. Aquelas testemunhas que disseram, eu vi o carro do Marcos Rony no meio do mato. Eu estava andando, estava fazendo a reforma do meu filho, fui para Telemaco Borba, fui para Tibagi e vi o carro dele embicado no meio do mato. Uma outra pessoa que trabalha num comércio na frente desse local também disse que viu o carro do Marcos Rony lá. E aí os advogados de defesa falaram, mas que história é essa? Esclarece pra gente. E aí ele foi contar na versão dele, e aí que eu digo, uma versão nova, que reaparece depois de quase 6 meses que a Isis desaparece, ele vem com essa história nova e falou isso. Ele fala, o local que foi apontado lá, que fez as buscas esses dias, que o carro dele foi visto por 2 testemunhas, ele fala que o carro estava realmente no mato e que ele colocou o carro lá porque ele foi encontrar com o advogado ali no quiosque ali que tem, e ele fala que colocou realmente dentro do mato porque estava sol, e ele não queria que o carro pegasse sol. E dali ele ficou, ele estava sem Wi-Fi, porque é isso mesmo, a Herb aponta que o telefone dele ficou desligado durante 3 horas naquela localidade. Só que assim, isso também vai em confronto com as provas, porque a prova testemunhal que viu ele, porque pelo menos uma testemunha ela estava passando, mas o outro estava parado, era o dono do quiosque. E ele vê o carro, ele vê depois o carro mudando de posição e ele não vê o Marcos. Ele fala, eu não vi, eu perguntei para as meninas que trabalham ali no quiosque, que elas andam ali fora, ninguém viu ele. Então como que ele fala que ele foi para lá, encontrou com o advogado e ficou ali? A advogada assistente de acusação cita ali Ricardo, conhecido como Dadal. Esse é um ex-namorado da Isis, que de fato teve um problemão com ela no passado, em 2023. Tem praticamente 1 ano, quando ele foi preso, ficou 3 meses preso, depois descumpriu a medida protetiva. A gente tem que explicar essa história porque é um ponto a se levar em consideração, e foi levado em consideração no início do inquérito policial. O Dadal foi investigado, foi alvo de busca e apreensão. E aí a polícia chegou a uma conclusão, depois de averiguar tudo, revirou de cabeça para baixo a vida do Dadal, o ex-namorado, e disse que ele não tem nada a ver com o crime. Quem que é o suspeito? Marcos Rony. E aí, hoje nós tivemos aqui o depoimento dele. Foi a única testemunha ouvida antes do interrogatório. E o que a gente ouviu aqui, tanto da acusação, até pela percepção do juiz, é que não trouxe novidade alguma esse depoimento. Foi apenas protocolar, porque não trouxe nenhuma mudança. Ele disse exatamente aquilo que já tinha dito até para o Ricardo Vilches aqui na RIC TV, de que não tem nada a ver com isso. Pois bem, agora, o que acontece? Hoje deveria ser um dia que o juiz iria falar, Marcos Rony
vai a júri popular, ou Marcos Rony não vai a júri popular. Só que o juiz não pode fazer isso hoje. Por quê? Porque no final do interrogatório, tanto a defesa quanto a acusação tem 20 minutos para argumentar, para falar, para poder dizer, olha, os depoimentos foram isso, aquilo, para a gente traduzir em miúdos aqui para todo mundo entender, o português claro, né? E aí, a acusação fez 20 minutos, falaram, oralmente, como eles falam. Só que a defesa falou, não, a gente vai colocar por escrito. Eles não podem fazer na hora por escrito. Eles precisam de um prazo para escrever e entregar esse documento para o juiz. Eles pediram 15 dias para o juiz. O juiz falou, 15 dias não dá. E aí chegaram a um acordo de 10 dias. Então, a defesa tem 10 dias para fazer essa argumentação por escrito, entrega o documento, aí sim que o juiz vai dizer se Marcos Rony vai ou não ao júri popular. Portanto, é um tempo a mais para que a sociedade paranaense, principalmente a Isis, espere por mais esse tempo. Como a assistente de acusação representa a família, eu perguntei sobre isso. E ela falou um pouco sobre essa percepção e a agonia que vai se estender por mais aí, praticamente 2 semanas para a família da Isis. O Ministério Público fez as alegações orais, a assistência fez as alegações orais e a defesa dele queria 15 dias para fazer por escrito. Mesmo assim, o juiz ia dar 5, eles pediram 15, aí o juiz falou, não, 10. E aí, ao ver aqui da representante da família, eu vejo o seguinte, uma despreocupação do corpo aparecer. Parece que há uma certeza da parte deles que o corpo não vai aparecer. Então, pode se demorar o quanto for, que ele está lá preso, porque eu também nunca vi isso, e aí fica aí 10 dias a gente tendo que aguardar e espero que eles cumpram o prazo, né? E aí, cumprindo o prazo das alegações finais, para poder a gente ter aí a sentença que vai ser a pronúncia para o Tribunal de Júri. Olha, eu tô com o celular na mão aqui, Bitar, amigo de casa, porque o pessoal pode estar perguntando, ué, mas vocês só deram espaço para acusação? Cadê a defesa do Marcos Rony? Desde cedo eu tenho conversado com os advogados que não vieram para cá. Eles não vieram para cá, acompanharam tudo à distância por videoconferência. Não só o Marcos Rony que não veio para cá, mas isso já era esperado, mas os advogados não vieram para cá. E daí eu falei, mas vocês encaminham um vídeo para a RIC TV? Eles disseram, olha, a gente pode encaminhar depois que terminar a audiência. Eu falei, tudo bem. E até agora a gente não recebeu. O espaço está aberto para que a defesa possa dizer o porquê desse prazo de 10 dias, por que queria 15 dias, por que precisa de tudo isso. Mas, ou seja, resumindo, não termina aqui esse capítulo da história. Mais 10 dias para a gente saber se o Marcos Rony vai ou não a júri popular. Em meio a um interrogatório, a terceira vez que o Marcos fala do caso, Bitar, e entra em contradição, hein? Muitas vezes, por sinal. E não vai ser só mais uma vez, né? Ele vai fazer isso sempre. E quer apostar comigo, Léo, que os advogados vão entregar esse relatório, o juiz depois vai decidir pelo júri popular e os advogados vão pedir desaforamento, ou seja, que o julgamento não seja realizado aí, porque vão falar do apelo popular desse caso. Vamos ficar só acompanhando. Obrigado, Léo.